Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar para você o que eram os juízes na Bíblia, tá? Ok? O que eram os juízes na Bíblia. A primeira coisa que você tem que entender, tá? É que o conceito de juízes na Bíblia, tá? Tem duas definições, tá? Então, a palavra juízes vai aparecer significando duas coisas, tá? Por exemplo, no livro de Salmos está escrito assim: falai retamente, ó juízes, né? E também no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola a respeito de um juiz iníquo. O que seria esse perfil de juízes, falando sobre juízes? Nesse caso aí, eram legisladores, em outras palavras, representantes, tá, da lei, semelhante aos juízes, tá, da Constituição Federal, tá? Ou seja, eles eram representantes do juízo, tá, da lei. Ou seja, em outras palavras, eles ou eram sacerdotes, tá, ou eram da classe dos sacerdotes, dos levitas, tá, ou então eles eram algum tipo de pessoa, tá, que exercia algum tipo de preeminência, tá, para esse serviço. Por exemplo, os escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus, nem todos eles, tá, eram sacerdotes, tá? E os escribas, eles eram representantes pela parte literária da Bíblia nos dias do Novo Testamento. Então eles podiam se apresentar como juízes, ou seja, como representantes, tá, para fazer se cumprir a lei, tá? Mas a princípio e originalmente, os juízes seriam, no caso, os sacerdotes e os levitas. Por quê? Porque esses aí eram responsáveis, tá, pela lei de Moisés, ordenado pelo próprio Deus. Então, o que seria, no caso, os juízes legisladores? Seria a casta dos sacerdotes, tá, e dos levitas. Eles automaticamente seriam os juízes. Mas pode ter sido que durante ao longo dos tempos, tá, se originou outros grupos, tá, de pessoas que tomavam essa preeminência, tá, não sendo necessariamente da casta dos sacerdotes e levitas. Mas por ordenação Deus incumbiu esse grupo aí, tá, de fazer a parte legislativa, tá, do juízo da lei, tá? Pronto, esse é o primeiro perfil de juízes. Então é um conceito informal, tá, para alguma pessoa que estava posicionado com essa profissão. Mas o que seria então esses juízes? Seriam os sacerdotes e os levitas. E qual era a outra casta que foi estabelecida por Deus na lei? Os profetas, tá? E os juízes. Pronto. Então eu vou dividir essas quatro personalidades em dois grupos. Ó. De um lado, os sacerdotes e os levitas, e do outro, os profetas e os juízes. Então eu expliquei aqui para você, uma das definições da palavra juízes é semelhante aos juízes que tem na Constituição Federal no nosso país e em outro país, tá? Ok? Pronto. E automaticamente eles estariam encostados ou juntamente com os sacerdotes e os levitas, tá? Com a questão da lei. Já os juízes, tá? Que fala no livro de Juízes, tá? Aquela situação que vem antes do rei Davi, né, dos primeiros reis, tá? Os juízes, eles eram semelhantes aos profetas, ou seja, eles não eram eleitos por votação, por eleição, tá? E também eles não eram assim constituídos assim por uma genealogia, tá? Semelhante aos levitas e os sacerdotes, e não eram escolhidos por alguém. Por exemplo, vamos eleger um juiz, né? Não era assim que acontecia. O que acontecia é que os juízes, eles apareciam nas situações da Bíblia semelhante aos profetas. Porque também os profetas, eles não eram levantados, tá? Eles não eram levantados por votação, nem por hierarquia, nem por genealogia, nada também. Eles apareciam. Por quê? Porque eram homens, tá, que Deus inspirava e movia aqueles caras ali, tá, para o propósito da justiça. Uma comparação que eu posso fazer aqui para você, alguma coisa semelhante aos juízes e aos profetas, tá? É os ativistas. Você já viu ativistas?
ativista disso, ativista daquilo, ativista, entre aspas, tá? Ativista político, né? Nem todo ativista político, tá? Ele se origina de uma maneira assim espontânea, né? Tem os ativistas políticos que se originaram dentro de um partido político, mas tem os ativistas políticos que tem uma causa na vida do cara e o cara começa a se mover naquilo ali, não é verdade? Era assim que se originavam os profetas, tá? Só que a inspiração que movia eles, tá? Era a questão da justiça, tá? E a questão Deus, tá? Ou seja, porque na Bíblia, quando aparecem profetas e juízes, eles eram sempre inspirados pelo próprio Deus mesmo, tá? Ok? Então esse é o conceito para se entender, tá? Que na Bíblia, quando se fala de juízes e profetas, eles eram inspirados pelo próprio Deus mesmo. Então o que significa os juízes, tá? O que o juiz fazia, comparando com um profeta? Vou diferenciar dessa forma, ó. Os profetas, eles eram inspirados para fazer justiça através das palavras, tá? Por isso daí o nome profeta, tá? Os profetas também eram chamados de videntes também, tá? Ok, eles tinham o costume de chamá-los de videntes. Por quê? Por causa da inspiração divina lhe conceder visões. Então eles eram chamados também de vidente. Mas o termo oficial seria profeta, que vem do verbo proferir, né? Então falar, né? Então eles usavam das palavras, tá, para expressar, no caso aqui, o que Deus, tá, o que Deus queria que eles fizessem. E da mesma forma se originavam os juízes. Só que a diferença é que os juízes eles atuavam pelo exercício, tá, da força física. Por quê? Porque eles eram guerreiros, tá? Então eles atuavam. Qual a comparação que eu poderia fazer com os juízes hoje em dia? Né? Vou dar um exemplo aqui em filmes, tá? Para você entender nos filmes. Né? Deixa eu ver aqui um filme aqui para eu não fazer nenhuma demagogia política, que nenhum partidarismo político. São vários filmes, mas não me vem aqui nenhum na memória que eu possa falar. Mas vou falar aqui, o juiz é como se fosse um guerreiro, tá? Um guerreiro semelhante ao Conan, por exemplo, tá? Ou então alguma coisa assim, tá? Ok? Por exemplo, semelhante aos X-Men, assim, alguma coisa assim, tá? Ok? Então os juízes, tá? Eles eram, no caso, movidos por Deus. Então a semelhança dos juízes para os profetas é isso, a originação por inspiração e para um propósito de justiça. E por que eram chamados de juízes? Porque eles julgavam, e o termo julgar não é que eles eram legisladores, tá? Eles eram executores da justiça. Consegue entender? Por exemplo, então as situações que vão acontecer é o seguinte: apareciam determinados inimigos contra Israel. E aquilo ali se perpetuava. E não tinha quem tirasse. E aí então Deus movia o espírito de uma determinada pessoa, que aquela pessoa tendo capacidade para ser líder de um grupo, ou para lutar, ou para fazer qualquer tipo de prática física, assim, de manifestação, tá? Da sua própria expressão, para tirar aquilo, tá? Para banir aquele mal ali, esse daí era o tal do juiz. E um exemplo disso daí, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa que os juízes apareciam? Quando aparecia a prática de magia negra, tá? Uma prática de magia negra que estava assolando ali Israel, e uma grande reclamação das pessoas praticando magia negra no olho e no cu dos outros. Aparecia um juiz, tá? E aí Deus falava assim: ó, eu vou usar você para fazer isso daí. Então ele, em pouco tempo, ele movia um grupo, tá? Como tem várias histórias. E então eles iam e botavam para fora aqueles vagabundos que estavam praticando magia negra em cima dos outros, tá? Era uma coisa semelhante assim, tá? Aí o termo juiz significa o seguinte: julgar, mas não pelo raciocínio da legislação, da lei, como eu falei aqui. Eles julgavam porque eles se posicionavam, consegue entender, para fazer justiça. Consegue entender? Por esse raciocínio, tá? Ok? E a ideia deles serem inspirados por Deus é que no uso da força, né, como eram quase sempre guerreiros, ou seja, a atuação deles era quase guerreiro. Se não fosse assim, eles seriam, no caso, profetas, tá? Eles atuariam através da palavra. Esse posicionamento que eles tinham
era tanto inspirado por Deus quanto a favor da justiça, tá? Consegue entender? Da mesma forma que apareciam os ímpios, tá? Eles caminhavam fora da inspiração de Deus e contrário ao ensinamento de Deus, né? Como costumava aparecer na Bíblia e sempre aparece, tá? Então é isso daí, tá? Juízes significa isso daí. Os juízes na Bíblia não são juízes legisladores, são juízes, tá? Que expressam a parte do serviço de proteção, tá? E de retirada do mal, tá? Qualquer coisa nesse sentido, tá? De execução de um serviço a favor da justiça, tá? Então isso é juízes. E o interessante a ser falado é o quê? Que era assim que Israel foi estabelecido desde a lei de Moisés até o momento, tá? Em que o povo de Israel quis mudar o regime, tá? de governo, vamos colocar assim, né? Deles para a questão de um rei, tá? Significa que se aquele povo não tivesse pedido um rei, tá? Se eles não tivessem invocado o interesse de ter um rei, ou seja, um cara que se estabelecesse como o cara que fosse o rei sobre o país, ia ser até os dias de hoje. Até os dias de hoje nunca teria um rei sobre Israel. E a sociedade ia ser sempre conduzida através dos juízes, tá? E através dos profetas, tá? Como a Bíblia ensina, ok?